sound. On sound. Toda honra sejam dados ao Senhor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Gostaria de compartilhar com os amados Marcos 6, versículo 2, que diz assim: quando chegou o sábado, começou... Bom, versículo 1, primeiro, para que possamos entender melhor a mensagem. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam falar ficavam admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que foi-lhe dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhes disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Próximo texto. Até aí, o próximo texto. Provérbios. Cadê o Léo? Provérbio 3. Está tão interessante que desde o início do culto, a igreja vem, a gente está na mesma atmosfera. Vamos ler todos juntos? O versículo 9 e o 10. 1, 2, 3 e... Isso, o que vai acontecer? Espera aí, deixa eu... Olha, honre ao Senhor com todas as suas primícias, tá? Com toda a sua colheita. Vamos ver o que acontece? Qual é a promessa que o Senhor faz? Oh, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, estamos falando de honra nessa noite. Tá? A palavra é honra. A palavra dessa noite, a palavra de vitória, a palavra rema. Fale para o irmão que está do teu lado. A palavra rema nessa noite é honra. É honra. É tão interessante, irmãos, que desde o mês passado, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre honra. Sobre honra, e eu não entendia por que o Senhor estava falando tanto sobre honra, né? E foi engraçado que o Tiago um dia chegou lá em casa para mim e falou: pastora, olha, você foi convidada para estar numa cerimônia da prefeitura. Irmãos, olha isso, uma cerimônia da prefeitura e que você precisa ir. Eu falei: não vou mesmo. Tá, Tiago, pode me tirar desse negócio. E ele ficou o mês todo: pastora, não, o Dionísio Lins, olha isso, irmãos, o Dionísio Lins falou que você tem que estar, é a inauguração de não sei o quê. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu tenho com esse negócio? O que tenho eu com esse negócio? E os dias foram se passando, irmãos. E ali, quando chegou no dia da programação, eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, como eu saio dessa? Me tira desse negócio. Me tira desse negócio. Como eu saio dessa? Eu gosto muito deles, eles são uma bênção na nossa vida, na nossa igreja. Mas, irmãos, ali nós ficamos ali falando com o Senhor. E naquela noite, o Senhor me deu uma estratégia, irmãos. O Tiago ficou rindo muito. Falei: Tiago, achei. Eureka, achei a saída. E ele...
Achou o quê? Falei, você vai me representar. Você vai me representar. Aí ele, pastora, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, eu tenho outras questões, eu não posso fazer isso. Então eu falei, fechado. Leandro vai me representar juntamente com você. E foram, irmãos, lá foram eles. Realmente eu não estava bem aquele dia. E eles foram e me representaram. E aí chegaram em casa com uma caixa imensa, né, irmãos? Com uma homenagem linda. E eles, olha só, pastora, a maior homenageada era você naquele lugar. Sabe, o maior presente era teu naquele lugar. Eu falei, que maravilha, me dá meu presente. Me dá o meu presente. Então, irmãos, é algo assim que todo mundo gosta de ser honrado. Né? Nós tivemos uma semana do aniversário, que maravilha. Né? Todo mundo gosta de ser honrado. Como todo mundo gosta de ser respeitado. Todo mundo gosta de ser admirado. Então, honra, irmãos, honra é respeito. Honra é admiração, né? E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós começamos a analisar como tem sido a nossa honra, como temos honrado ao Senhor. Né? O pastor me antecipou aqui e falou que o povo de Israel, certo momento da vida do povo de Israel, o Senhor falou que o povo de Israel só louvava somente de lábios. Somente de lábios. É muito bonito, a gente chega aqui na igreja e fala toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É maravilhoso fazer isso. Mas será que eu, na minha casa, na minha faculdade, na minha vida lá no meu cotidiano, como tem sido essa honra que eu tenho dado a esse Deus? Será que essa honra, ela tem sido totalmente verdadeira? Será que quando eu estou na faculdade com meus amigos, a honra é igual para esse Deus que eu dou aqui na igreja? Será que quando eu estou na escola, no meu trabalho, será que essa honra tem sido dada dessa maneira? Então, nosso Deus é aquele que está ali pronto, irmãos. E Ele é aquele que não recebe a honra que não é verdadeira. A palavra de Deus nos mostra lá, bota lá 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, versículo 29. Olha que coisa tremenda. O Senhor tem nos honrado. Fale para o irmão que está do teu lado, o Senhor tem te honrado. O Senhor tem te honrado, irmãos, com toda sorte de bênçãos. Você tem uma casa, você tem um esposo, você tem uma esposa, você tem filhos, né? O Senhor tem te honrado, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 2, versículo 29, diz assim: olha o povo de Israel. O sacerdote, ele era passado de pai para filho, de geração para geração de Arão, desde Arão. E o que acontece quando chega no profeta Eli? Olha o que acontece, João. Quando chega no profeta Eli, não precisamos falar o que aconteceu com o profeta Eli, não é? O profeta Eli tinha filhos abençoados. Irmãos, honre a tua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Irmãos, o profeta Eli não teve esse cuidado. Então ele teve filhos, irmãos, que só a misericórdia do rei. Ele teve filhos que só a misericórdia do rei. A palavra seguinte para ele foi o seguinte: porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação, porque você honra os seus filhos. Olha isso. Porque você honra os seus filhos mais do que a mim. Irmãos, quem você tem honrado em primeiro lugar na sua vida? Quem você tem colocado? Mas o meu esposo. Uma vez uma varoa chegou para mim e falou assim: pastor, meu marido é muito bonito. Meu marido é muito bonito, eu não posso deixar o meu marido. Eu tenho que ficar ali cuidando dele o tempo todo do lado dele.
E eu falei, varão, descansa no Senhor, porque se Deus não edificar, aleluia, quem poderá cuidar do seu marido? É Deus que cuida dos seus bens, é Deus que cuida da tua casa, é Deus que cuida do seu esposo, é Deus que cuida do seu emprego. Está apavorado aí, mas estão mandando todo mundo embora no meu emprego. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está cuidando daquilo que Ele te deu. Aleluias. Porque você honra os seus filhos. Ah, mas a minha esposa... Irmãos, onde está Deus na tua vida? Honra o Senhor em primeiro lugar. Por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Vamos lá. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, prometia a sua família. Olha isso. Quando você honra o Senhor, tem uma promessa de honra de Deus para a tua casa. Tem uma promessa de honra de Deus para a sua vida. Aleluias. Aleluias. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometia a tua família e a linhagem do seu ancestral, que era Arão, que ministrariam diante de mim para sempre. Olha isso, irmãos. Deus, Ele é tremendo. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ser fiel. Quando você, aleluia, decide servir esse Deus, irmãos, é para sempre. Aleluias. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, eu estou quebrando a promessa que eu te fiz. Você não foi fiel, eu estou quebrando. Honrarei aqueles, a partir de agora, honrarei aqueles que me honram. Quem honra o Senhor aqui nessa noite? Glórias a Deus. Mas aquele que me desprezam, serão o quê? Tratados com desprezo. Irmãos, é triste, mas a honra passou para mim e para você. A honra de sacerdote da casa do Senhor passou para mim e para você. Tem glória aí? Glória a Deus. Por isso o Senhor nos honra, irmãos. Por isso, Ele honra aquele que honra o seu nome. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Queridos, estamos vivendo um momento de pessoas que hoje algo acontece, é difícil, as pessoas que honra e gratidão, elas caminham bem lado a lado. Honra e gratidão. E estamos vivendo um momento, pastor Alberto, de ingratidão absoluta na face da terra. Irmãos, quantas das vezes o sujeito é abençoado, sabe, até na igreja, e depois ele vai embora. E quando chega lá, você foi recebeu as vitórias, recebeu as bênçãos. Mas quando chega lá, não, eu recebi a bênção, foi não sei aonde. E Deus é aquele, irmãos, que está ali, vendo tudo, contemplando tudo. Aonde você foi, aleluia, aonde você foi valorizado, aonde você foi, te enxergaram. Tem pessoas que passam visível por N igrejas, irmãos, ninguém vê. E aonde te enxergaram? Seja fiel, honre. Se a pessoa não honra, aquele que está ali é o líder, que ele está vendo, vai honrar a Deus, irmãos. E Deus, Ele contempla tudo isso. É tremendo quando honramos a Deus, irmãos. O pastor até me antecipou Malaquias 3. Deixa eu pegar aqui. Malaquias 3, ele leu até o 10, não foi isso? O pastor está aí? 10 ou 12? Pega lá do 12 em diante.
Malaquias, do 12 em diante. Então, vamos ler juntos? Então, vocês têm palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Parte do povo do Senhor estava acontecendo que muitas das vezes acontece conosco. Estavam se lamentando. Quantas vezes a pessoa na igreja, irmãos, caminha, mas nada acontece na minha vida. Para que eu estou servindo a esse Deus? Por que nada acontece? Sabe, a minha história não muda. A minha história não muda. E esse povo estava nesse impasse. Esse povo estava sofrendo nesse momento, pensando dessa maneira. Ficamos lamentando diante do Senhor. Vamos lá, inútil é servir esse Deus. Para que eu vou para a casa do Senhor? Talvez você já ouviu isso saindo para a tua casa. Para que você vai para a igreja? Naquela igreja senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta. E nada acontece na tua vida. Você vai entender um pouquinho a questão da honra hoje. Vamos lá. Por isso, ok, vamos lá. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Tem gente, irmãos, que mesmo quando alguém vem te contaminar, é importante isso, irmãos, você ficar na posição que Deus tem te chamado. Você não olha, a palavra de Deus nos orienta a não olhar para a direita nem para a esquerda. Olhar somente para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E eu quero te dizer que nessa noite tem socorro de Deus para a sua vida nesse lugar. Aleluias! Quando nós aprendemos a honrar o Senhor, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, tem honra de Deus para a nossa vida. Amém? Aleluias! Foi escrito um livro com um memorial na presença dele, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Escuta bem isso. No dia que eu agi, olha o Senhor falando, irmãos, Lavachai de Comanai, no dia que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Fala para esse vaso que está do teu lado, a luta está travada. Fala para o vaso que está do teu lado, a luta está travada. Mas na hora do agir de Deus, aleluia, você será o tesouro pessoal desse Deus. Aleluia! Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que serve. Olha que coisa linda, irmãos. Como é bom estar no esconderijo do Altíssimo, João. Como é bom saber que você tem um Deus que cuida de você. Não importa o momento, não importa a condição. Aleluias. Então, eu gostaria que você falasse comigo. Fale comigo. Então, o quê? A diferença. E os que não servem, irmãos, os que servem a Deus, os que não servem, aquele que está ali fiel ao Senhor, na chuva, no sol, no vento, né, irmãos, ele está ali firme nas promessas do Senhor. O Senhor tem compromisso contigo. O Senhor tem compromisso contigo. Às vezes pensamos que o compromisso do nosso Deus é só com os dízimos. É só com as ofertas, também. Ele conta contigo. Mas ele tem algo muito maior para a sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus conta a história de uma mulher. E ela coloca o melhor que ela tinha diante do Senhor. Eu volto a perguntar.
Você tem colocado o seu melhor diante do Senhor? Você tem colocado, nós estamos vivendo o ano do compromisso nesse lugar. O ano que você sabe que falou para o Senhor lá desde o primeiro momento desse ano. Senhor, conta comigo na tua obra. Conta comigo na tua obra. Pode contar comigo. Você está honrando a tua igreja? Eu hoje cheguei aqui, vem cá, Angelina. Cheguei aqui, a Angelina veio correndo. Sabe que a Angelina está congregando numa igreja próxima à casa dela? Mas ela veio correndo. E eu falei, Senhor, entendi. Isso é honra. Isso é honra. Quantos já receberam vitórias nesse lugar? O mundo tem nos levado para um campo muito interessante. Se recebeu a tua bênção, conta para ninguém, não. Está lá no Facebook. Tá? Nossa Bíblia hoje em dia é o Facebook. Está lá. Conta para ninguém, não. Sabe por quê? Tá bom. Recebeu a vitória, ó, quietinho. E o nome de Deus? Aonde ele vai ser honrado? Aonde ele vai ser glorificado? Esse Deus não faz mais nada. Eu estou perdendo tempo, hein? Vai chegar aqui e vai entender. Eu estou perdendo tempo na casa do Senhor. E além disso, esse povo ainda tem medo. O diabo vai ouvir, hein? O diabo vai ouvir. Irmãos, que o diabo ouça, ele tem mais que ouvir mesmo. Que o meu Deus, o seu Deus, ele é poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem glória aí ou não tem? Aleluias! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Conte a bênção, irmão. Não é a casa da bênção, não, mas ela vai contar a bênção. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Sal da igreja do Irmãos, Pai do vou ficar no calaçúbia. Hoje eu faço 1 ano e 8 meses de empresa. E há 1 ano e 8 meses eu estava aqui e vim contar a novidade para os meus pastores. E o pastor Alberto orou por mim. Eu sou instrumentadora cirúrgica, trabalho numa multinacional. E eu fui convidada a entrar para essa empresa. E fiquei meio que sem entender, aceitei o convite e tal, foi uma ótima oportunidade. E estou levando meu trabalho, o pastor Alberto orou por mim e falou algo para mim que eu continuei seguindo minha vida. E agora, há 15 dias atrás, a minha coordenadora, que fica lá em São Paulo, porque a matriz é em São Paulo, fez uma reunião comigo, não chamou mais ninguém, falou que era feedback, que ia fazer com todo mundo, mas depois eu fiquei sabendo que não, foi só comigo. E questionou se eu gostaria de trabalhar na parte administrativa, e eu já vinha falando isso com o Senhor, já faço isso há 20 anos, já instrumento há 20 anos, já estou cansada de centro cirúrgico, não aguento mais, quero mudar, quero trabalhar sentada, não quero mais isso. Aí ela me questionou isso, eu falei assim, eu tenho interesse, sim, tenho vontade. Ela, então tá bom. Aí ficou quieta. Um dia antes de eu entrar de férias, ela me chamou de novo em reunião, perguntando se eu queria assumir a supervisão de Rio e BH. Meu Deus! Ela é a coordenadora geral. Jesus. E tem mais 2 supervisores. Aqui no Rio tinha um rapaz que ele pediu para sair, porque ele falou que não é a praia dele, ele não queria mais esse serviço, ele quis voltar para a instrumentação e ela tem uma pessoa lá em São Paulo. Aí ela me fez esse convite, aí eu fiquei sem saber
o que falar, sem saber o que responder, porque faço hoje 1 ano e 8 meses de empresa e tem 6 pessoas mais antigas que eu. E o convite veio para mim, a vaga era para mim. Deus. E começo amanhã, na supervisão do Rio e BH. Começo amanhã e, assim, Deus agora usou o João porque eu não estava conseguindo dormir de medo, de nervoso, porque é uma responsabilidade grande. Deus. E assim, eu estou saindo da minha zona de conforto, faço instrumento há 20 anos, então assim, fazia isso de olhos fechados, porque você faz todo dia a mesma coisa, então você estava na minha zona de conforto. Então assim, eu estou saindo totalmente da minha zona de conforto, mas voltando à parte do pastor Alberto, quando eu fui conversar com meu marido, ele virou para mim e falou assim, você lembra que o pastor Alberto te falou? Que Deus usou ele para te falar? Eu falei assim, não lembro. Ele, quando orou por você, ele falou que Deus ia te colocar em lugares que ninguém ia entender. Eu falei assim, Jesus, eu mesmo não estou entendendo o que dirá os outros, né? Aí, então assim, eu falei assim, não, falei com a minha tia, eu falei assim, eu tenho que ir lá, contar lá. Coisa tremenda. Foi aqui que eu recebi. Isso é honra. Isso é honra, irmãos. Isso é honra. Isso é honra. Eu queria ter vindo na quinta, mas eu não consegui chegar. Trabalhei até tarde, porque na instrumentação você não tem horário, você não tem vida, você sai para fazer uma cirurgia que começa às 7, você vai começar a cirurgia às 2 da tarde, e agora eu vou trabalhar de casa. Não preciso mais ir a centro cirúrgico. Não preciso sair de casa. Se eu quiser sair, eu posso viajar, só levar o computador e o telefone. Meu Deus! Então, vai mudar completamente. E eu fiquei chateada de não conseguir vir na quinta-feira contar. Eu estava agoniada, que eu tinha que vir. Eu falei assim, eu não vou contar o testemunho, porque domingo não é dia de contar testemunho, mas eu vou conversar com a pastora e com o pastor e vou contar essa bênção que Deus está me dando. Meu Deus, Deus abençoe, Angelina. Deus abençoe. Quando a Angelina me chamou ali e falou, pastora, eu entendi. Ela falou, não, eu podia ir para outro lugar. Pastor Bertaí, eu falei, está chegando. Eu podia ir para outro lugar, mas eu tenho que contar. Eu tenho que contar aqui, que foi aqui que eu recebi a minha bênção. Eu entendi, eu falei, está entendendo, papai? Eu estou entendendo, então. Para que Deus abençoe, Angelina? Ó, Angelina, Deus tem feito assim coisas tremendas, irmãos. Um casamento maravilhoso, né, Angelina? Coisa linda, irmãos. Por que Deus te abençoa? Por que Deus te honra? Por que Deus te honra, irmãos? Quem quer ser honrado pelo Senhor aqui? Sabe por que Deus nos honra? Para que podemos honrar a vida de outras pessoas. Irmãos, não adianta o mistério aqui. E eu sair daqui, irmãos, sem entender isso. Que se eu quero honra de Deus na minha vida, primeiramente eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Não é mulher, não é filho, não é... Em primeiro lugar. Ele perdeu a bênção porque colocou os filhos em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, quando colocamos esse Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos honrando esse Deus. E quando nós honramos a Deus, nós somos honrados por Ele. Somos honrados por Ele. O Senhor tem te honrado, não tem, Cida? O Senhor tem te honrado, não tem, Liliane? João, o Senhor tem te honrado. Chay, olha aí as pregações da João aí, ó. O Senhor tem te honrado. O Senhor tem te honrado. João Vitor, Trindade. Tempo todo, o Senhor honrando. O Senhor tem nos honrado, irmãos. O Senhor tem nos honrado. Quando nós colocamos o nosso melhor diante do Senhor, Ele nos dá o melhor. Mas não é para nos enchermos com o melhor. E agora eu sou bom. Estou cheio de honra de Deus. Não. Deus quer te encher com o melhor, para que você possa distribuir a bênção.
Deus quer, quando você conta o seu testemunho, às vezes tem uma pessoa ali, irmãos, com um coração tão carente de receber uma palavra naquele dia. Ela, se o Senhor fez na vida do João, faz na minha também. Faz na minha também. Se o Senhor salvou o marido de quem o Senhor salvou aqui, gente? Não é aqui. Tem alguém aqui que da Liliane. Não, eu ia falar de outra pessoa que Deus já salvou o marido. Não, se Deus salvou o marido da Tuane, não salvou o João Vitor? Tirou o João Vitor, salvou o João Vitor. Ele não é poderoso para fazer na vida da Liliane? Quantos concordam com isso? Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então Deus é poderoso, irmãos. E o testemunho que a Liliane vai subir nesse altar para contar, eu tenho certeza absoluta que vai edificar muitas vidas. Muitas vidas, irmãos. Assim o Senhor quer fazer conosco. Ele quer que você o honre, para te honrar, para que você possa abençoar outras vidas. Outras vidas serão abençoadas por conta da sua vida. Eu ouvi muitos testemunhos aqui na terça-feira. E eu fico pensando, claro que são alguns anos, mas quantas vidas, irmãos, quantas vidas entrelaçadas. Sabe, eu recebo mensagem que eu falo, Thaís, quem é essa pessoa? Thaís, eu não me lembro mais. Isso aqui eu não lembro. Pastora, você lembra de mim? Pastor, sabe, eu não lembro mais. Mas as pessoas não se esqueceram. E todos os anos estão lá, pastora, parabéns. Você honra, irmãos. O Senhor está nos chamando para honrar primeiramente a Ele. Abra sua boca, conte o seu testemunho. Conte as bênçãos, conte as quantas são, João. E elas vêm de onde? Da divina mão de Deus. Se você olhar, você vai ver e ficar surpreso o quanto Deus tem feito na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite.